Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você que está se preparando para o concurso unificado do TSE e segue este canal desde o início, já sabe que eu tenho aqui neste canal um guia definitivo de estudo do direito eleitoral. São 3 vídeos onde eu vou destacando os temas, os artigos principais para que você possa ter uma preparação otimizada. Neste vídeo eu quero falar aqui justamente sobre a parte inicial, sobre as noções introdutórias. Vou começar falando sobre as fontes do direito eleitoral para que a gente possa caminhar devagar e sempre rumo à sua aprovação. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou Christian, sou servidor do TRE da Bahia, sou professor de Direito e neste canal eu venho trazendo informações importantes, dicas relevantes, tudo para otimizar a sua preparação para os concursos públicos. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, fortalece essa comunidade e vem com a gente. Pessoal, se você for ao guia definitivo, eu já recomendo que você comece assistindo os 3 vídeos do guia definitivo de estudo do direito eleitoral. Lá eu vou dizendo que você vai iniciar a sua preparação através das noções introdutórias. E dentro das noções introdutórias do direito eleitoral, a gente tem um tema importante que são as fontes do direito eleitoral. Apesar de não ser um dos temas mais cobrados do direito eleitoral nos concursos, se você fizer um levantamento aí, realmente ele não é um dos temas mais cobrados, mas ele tem questões sobre fontes do direito eleitoral e que é um tema relativamente fácil, e justamente por ser um tema fácil você não pode errar. Você tem que acertar as questões sobre fontes do direito eleitoral. E aqui eu quero destacar quais são os principais pontos dentro do estudo das fontes do direito eleitoral. Você sabe, quando você for começar os seus estudos pelas fontes, você vai estudar as fontes materiais, que são os fatos sociais que colaboram, que contribuem para a formação de uma norma jurídica específica, as fontes formais produzidas pelo Estado. Aí dentro das fontes formais produzidas pelo Estado, a gente tem a legislação, por exemplo, né? A lei das eleições, a lei dos partidos políticos, a lei complementar 64/90, que trata das inelegibilidades, que foi muito alterada pela 135/2010, que é a lei da ficha limpa. Mas dentro dessas resoluções, existem 2 temas importantes que eu reputo mais passíveis de cobrança e que merece a sua atenção, que são justamente as consultas eleitorais e as resoluções. Eu quero começar falando sobre as resoluções. Veja, é atribuído à Justiça Eleitoral um determinado poder que é o chamado poder regulamentar. Isso com previsão no próprio Código Eleitoral. Quando a gente estuda o direito administrativo, a gente vai aprender que este poder regulamentar, ele é regularmente atribuído ao chefe do Poder Executivo. Através do exercício do seu poder regulamentar, o chefe do Poder Executivo, por exemplo, o presidente da República, chefe do Poder Executivo Federal, ele edita decretos regulamentares para regulamentar justamente a fiel execução das leis. Normas gerais e abstratas que necessitam de regulamentação, e aí o decreto regulamentar cumpre essa função. Isso com base, inclusive, na previsão constitucional, lá no artigo 84, onde são traçadas ali as competências privativas do presidente da República. O inciso 4º vai trazer a competência privativa de editar decretos regulamentares. Só que esse poder regulamentar, ele é excepcionalmente atribuído à Justiça Eleitoral. Se você observar o artigo 1º do Código Eleitoral, vou colocar aí na tela para vocês. O artigo 1º do Código Eleitoral, acompanha aí. Este código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado. E observe o que diz o parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Pessoal, volta aqui. Aqui é a sede fundamental da existência deste poder regulamentar, que é complementado posteriormente pelo artigo 23 do Código Eleitoral. E estes artigos do Código Eleitoral que eu estou mencionando aqui, que eu já destaquei lá no Guia Definitivo de Estudo do Direito Eleitoral, que eu quero que você tenha bastante atenção, porque a probabilidade de cobrança é alta. É o que eu falo, a gente está estudando fontes do direito eleitoral, as fontes do direito eleitoral não é um dos temas mais cobrado, mas cai. E dentro da fonte do direito eleitoral, a probabilidade maior de cobrança é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Verifique o artigo 23 do Código Eleitoral, está aí novamente na tela para vocês. Compete
ainda privativamente ao Tribunal Superior expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código. Volta aqui para mim. Portanto, o artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral vai conferir ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para editar instruções. E é aí que a gente está falando do poder regulamentar atribuído ao TSE. Mas olha o que é que pode cair na sua prova, a redação do artigo 23A. Observe aí comigo. A competência normativa regulamentar prevista no parágrafo único do artigo 1º e no inciso 9 do artigo 23 restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei, sendo vedado, acompanhe isso, anote isso, pessoal, destaque no seu material, sendo vedado ao Tribunal Superior Eleitoral tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos. Volta aqui comigo, esse artigo 23A, ele é extremamente importante, por quê? Ele foi acrescido em 2021 e eu já falei para vocês em vídeos anteriores, novidade legislativa tende a cair. Esse artigo 23A tem grande chance de ser cobrado em seu concurso, pessoal. Então, quero destacar para vocês, portanto, a competência da Justiça Eleitoral, a competência atribuída pelo artigo 23 do Código Eleitoral ao Tribunal Superior Eleitoral de editar instruções para a fiel aplicação, para a fiel execução do Código Eleitoral. Anote esses artigos que eu destaquei aqui para vocês. Uma segunda espécie de fonte que eu quero destacar aqui para vocês, aliás, antes de falar dela, peço novamente, se inscreve, pessoal, nesse canal, indique este vídeo, este canal para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido esse tipo de conteúdo e vem com a gente. Eu venho gravando aqui muito vídeo voltado para o TSE Unificado, mas também para outros concursos, porque minha ideia é sempre otimizar a sua preparação. Então, observe a segunda fonte que tem a maior probabilidade de cobrança no seu concurso do TSE Unificado. E eu não falo apenas do TSE Unificado, aliás, não. Qualquer concurso em que seja cobrado direito eleitoral, como, por exemplo, concurso para promotor de justiça. Estava fazendo um levantamento de questões para promotor de justiça. Deste ano de 2023, já foi cobrado isso aqui. São as consultas eleitorais. Dentro do Poder Judiciário, quando você estuda lá o direito constitucional, você tem a organização do Poder Judiciário, né, o STF, lá no ápice, e aí você tem os tribunais superiores, STJ, como Justiça Comum, as justiças especializadas, TSE, o STM, o Superior Tribunal Militar, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, essas são as justiças especializadas. O TSE, portanto, está dentro dessa justiça especializada. Estude a organização do TSE, a composição do TSE, além das suas competências, que isso também cai bastante. Mas você vai observar que dentro do organograma do Poder Judiciário, o TSE, a Justiça Eleitoral, é a única justiça que pode trazer aí consultas. Então você tem a possibilidade de o Poder Judiciário responder a consultas formuladas. Mas veja, a resposta às consultas a gente tem aí alguns requisitos que devem ser preenchidos. Onde é que a gente tem as consultas eleitorais disponibilizadas no Código Eleitoral? Acompanha, já está aí na tela para vocês. O artigo 23 do Código Eleitoral vai dizer sobre o TSE: compete ainda privativamente ao Tribunal Superior responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese, destaca isso, consultas em tese, por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Portanto, a gente tem a condição de admissibilidade aí das consultas. A consulta tem que ser feita em tese e tem que ser apresentada por uma autoridade competente. Eu não posso fazer consultas sobre casos práticos, sobre casos concretos. São sempre consulta em tese e formulada pela autoridade competente. Destaca esse artigo 23, inciso 12, e destaque também o artigo 30, inciso 8º, que diz o seguinte, está aí na tela: compete ainda privativamente aos tribunais regionais responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Então, observe que tanto o TSE quanto os TREs podem responder a consultas. E aí, eu já estou imaginando o examinador questionando para você, e você não pode errar isso: as consultas eleitorais têm efeito vinculante? Essa era uma discussão que a gente tinha no direito eleitoral até 2018. Se as respostas às consultas eleitorais tinham ou não
efeito vinculante. Hoje isso está pacificado desde a edição, desde uma alteração que foi realizada na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá no artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, está aí na tela para vocês verificarem a redação do artigo 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e, destaca, respostas a consultas. E o parágrafo único, os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão. Isso aí foi uma alteração realizada na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro em 2018, então responda com toda a segurança, sim, as consultas eleitorais, as respostas às consultas eleitorais têm caráter vinculante, têm efeito vinculante. Pessoal, dentro das fontes, isso aí é o que eu destaco, maior probabilidade de cobrança é sobre isso aí. Lá no canal do Telegram, eu já estou postando questões de direito eleitoral, já temos simulados de direito constitucional, direito administrativo também, é uma forma que você tem. Dá uma olhada lá no canal do Telegram, Clube de Estudos Juiz. É um canal privado, mas eu sempre coloco aqui o link. Se tiver dificuldade para adentrar neste canal, você pode mencionar aqui. E, pessoal, segue com a gente que a gente vem trazendo o próximo vídeo aqui a dar dicas específicas sobre direito eleitoral. Quero pincelar algumas coisas sobre os princípios e a gente vai seguindo assim para ajudar você na sua preparação. Se você estiver sem norte, conte comigo, tenha certeza que a minha intenção é ver você aprovado, é ver você, meu colega da Justiça Eleitoral, e eu conto com a sua dedicação. E quando você for aprovado, me avise, porque eu fico muito feliz com esses resultados, com esses frutos colhidos, tá bom? Então, pessoal, segue com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa aqui receber as notificações sempre que eu postar vídeo. E como eu sempre falo, a minha ideia é estar aqui com vocês até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Grande abraço e até a próxima.